Graça e paz, irmãos, amém. Aqui quem fala é o pastor Magno Macedo, pastor da Primeira Igreja Batista da Posse, aqui em Nova Iguaçu. E para a gente é uma honra estudar com você a revista Palavra e Vida, com o título O Cristo Cósmico. E está enquadrado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. E antes nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esta palavra, certamente o que Ele há de falar em nossos corações. Oremos. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nos ajude a ser instrumento nas tuas santas mãos e que possamos proclamar o teu reino. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu dividi em introdução, primeira parte, segunda e terceira. E vai ser um resumo muito bem rápido, né? E eu espero que Deus esteja te ajudando, te iluminando para que você possa aprender tudo aquilo que nós fomos falar aqui com você neste momento, ok? Bem, na introdução, nós podemos ver que Cristo, ele foi muito mais do que aquilo que podemos imaginar. Às vezes a gente imagina o Cristo apenas como Salvador, apenas como Filho de Deus, mas Cristo, ele foi muito além disso. Cristo, ele conseguiu unir todos os povos. Hoje, pessoas dos mais diferentes pontos desse planeta, das mais diferentes nações, diversas línguas, hoje eles estão convergidos, ou seja, convergidos, unidos através de Cristo Jesus. E é por isso que Cristo, ele trouxe a comunhão, trouxe essa união. Cristo realmente foi alguém que pôde fazer a diferença. É por isso que Deus confiou o seu Filho para que pudesse vir aqui nessa terra e pudesse nos abençoar, nos ajudar a ter uma melhor panorama sobre a questão do reino. E qual foi a visão de Cristo aqui na terra? Implantação do reino, transformação de vidas, proclamação da palavra. E é por isso que hoje eu e você fomos alcançados através desta graça. Então Cristo, ele conseguiu unir tanto os gentios quanto também os judeus. Podemos entender que os judeus, eles pregavam somente aos judeus. Eles não tinham essa visão para fora. Por isso que quando Cristo apareceu a Saulo, Saulo foi pregador aos gentios e tantos outros, e assim eu e você, que somos gentios também, temos pregado às mais diferentes nações. E isso é muito importante a gente entender. E aqui no primeiro ponto da lição, Cristo, o autor e sustentador da criação, antes de Cristo, o mundo estava desordenado. O mundo não tinha assim um parâmetro, o mundo não tinha uma direção. Por isso que se você for ver lá no profeta messiânico, né, o profeta Isaías, quando diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que coisa interessante, né? Foi através dele o mundo tomou uma forma, tomou uma ordem, um direcionamento, foi provido através da vinda de Cristo Jesus. Outra coisa importante também, tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Se você parar para perceber lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se fez. Então podemos ver que tudo começou nele e tudo termina nele. Ele estava desde o princípio com Deus, e através da sua morte, ali no meio, nos dando a oportunidade de sermos salvos, e a vinda dele, que é o último evento escatológico, a vinda de Cristo Jesus. E nós estamos aguardando com zelo, com alegria, com entusiasmo, a vinda desse Mestre Jesus, para que possamos terminar a nossa carreira indo para as mansões celestiais. A obra de Cristo inclui justamente, meus irmãos, a reconciliação do homem. O homem, ele se perdeu. Lá no Éden, o homem se perdeu, o homem se tornou um pecador. Quando veio Cristo, o homem se torna um pecador arrependido. Então ali o Éden, né? O homem, ele rompe com Cristo, mas quando Deus envia Cristo aqui na terra, há uma nova chance de reconciliação. Então Cristo, ele tem esse papel fundamental de reconciliar o homem com Deus. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que hoje somos salvos através da graça. Então, precisamos ter também muito cuidado, né, para não ver apenas ele como Salvador, mas também como reconciliador cósmico, que une o homem, que traz o homem do pecado,
das trevas, da servidão, para a liberdade, para a luz e para a salvação através de Cristo. Interessante isso, irmãos. É por isso que nós estamos hoje gratos por aquilo que Cristo fez, faz e fará em nossas vidas. Bem, o segundo ponto aqui diz o novo mundo de Deus. Este novo mundo, né, foi através de Cristo. A gente sabe muito bem, né? Ele foi tão criticado porque faziam coisas. Eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para fazê-la ser cumprida. Então é muito importante a gente entender que Deus, quando envia Cristo aqui nesta terra, ele fala: olha, nós vamos mudar, nós vamos fazer um novo mundo, uma nova aliança, uma transformação, algo que começará nele e terminará nele. E isso de fato tem acontecido. Por isso, meus irmãos, precisamos trazer Cristo como o novo, a transformação, a mudança de vida, a mudança de hábito, né? O direcionamento para as nossas aflições, para as nossas súplicas. E é por isso que precisamos tratar Cristo como novo. Cristo surge, né, como a árvore da vida para readmitir o homem que foi expulso do Éden. Ou seja, lá, como eu disse, lá no Éden o homem foi expulso. Agora, já no Apocalipse, se a gente for ver lá, quando termina, né, lá no início, em Gênesis, o homem é expulso. Lá no final, o homem é readmitido através do sangue de Cristo Jesus. E é isso que nós devemos pregar, dizer para as nações que ainda há chance, que ainda há mudança, que ainda há transformação de vida, e nós não podemos cessar de pregar esta palavra de Cristo Jesus. O homem cai no Éden e perde. Cristo vem à terra, o levanta e faz-o nascer através de uma nova criatura, através do sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro. Então, irmãos, precisamos entender dessa forma. O homem, ele estava caído, e quando Cristo chega, o levanta, o transforma, o faz crescer e o faz entender que há uma vida através do Filho de Deus. Que coisa interessante, né? O ponto 3 desta lição diz: qual é o nosso lugar neste mundo? Ser igreja, irmãos, é muito mais do que fazer parte social, cantar, fazer ação social, essas coisas assim. Ser igreja é ser exemplo. Cristo foi exemplo nessa terra. Então, se formos exemplo, automaticamente estamos sendo igreja, porque nós estamos imitando aquilo que Cristo fez, aquilo que Paulo imitou Cristo Jesus. Então, irmãos, ser igreja não é só ir para a igreja, ficar lá no templo. Estamos passando por um momento tão difícil com essa pandemia, mas precisamos entender, irmãos, que ser igreja é independente de você ir lá no templo ou não. É independente de você estar lá junto, lá reunido o tempo todo com as pessoas ou não. Nós somos igreja através das nossas atitudes, através do nosso exemplo, daquilo que a gente prega. A qualquer momento, aonde nós formos, nós somos um organismo da igreja, Cristo Jesus, levando a palavra, as boas novas e a transformação através da nossa vida e das nossas atitudes. E é por isso, irmãos, que precisamos entender. E hoje nós somos uma igreja militante, porque nós militamos em um lugar, nós estamos aqui em um lugar, luta militar, né? Lutar, regimento, regime, entendeu? Tem uma ordem, e entre outras coisas tais. Mas muito breve seremos a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que vence, é aquela que ganha a batalha, é aquela que conseguiu romper com o pecado, com as barreiras meramente humanas e conseguiu entender o propósito de Cristo Jesus e adentrar através daquilo que ela conseguiu nas mansões celestiais. E é por isso, meus irmãos, eu creio em Cristo Jesus, que muito breve estaremos nas mansões celestiais com Cristo, porque Ele nos deu esta oportunidade de sermos diferentes, assim como Ele foi aqui nesta terra, de sermos realmente cumpridores do propósito dEle, através da palavra dEle, sendo pessoas que buscam um propósito de futuramente estar juntamente com Cristo Jesus, através daquilo que Ele nos ortogou, daquilo que Ele nos deu, que é a palavra e o reino dEle. E logo, com certeza, desfrutaremos das mansões celestiais. Algo que está preparado para mim e para você, para toda a humanidade,
mas somente para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que, mesmo diante do seu pecado, dos seus problemas, das suas adversidades, se arrependem. Deixa Deus transformar a sua vida. Como eu acabei de dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, está lá no livro do profeta Isaías, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Isaías 53, o profeta messiânico. Então, meus irmãos, busca o Senhor enquanto se pode achar e invoque o nome dele enquanto está perto. Eu sou o pastor Magno Macedo, da Primeira Igreja Batista da Posse, e eu quero que Deus continue abençoando a sua vida e te dando provisão vinda dos altos céus. Essa é a minha oração e essa é a minha palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.